Olá, eu sou Vanessa Bordignon, fisioterapeuta, criança de 6 a 9 meses, né? Então, o terceiro trimestre de vida. Essa criança ela já está num desenvolvimento bem avançado, onde ela já tem alguns objetos e brinquedos de sua preferência. Ela consegue visualizar um objeto de sua preferência em alguma distância de onde ela está e apontar e solicitar aquele objeto. Essa criança ela já estende o braço para pessoas que ela conhece, ela rejeita o colo de quem ela não conhece. Essa fase é muito interessante a gente começar a trabalhar a tolerância da criança. Então, sempre que a criança estender o braço, não responder imediatamente, né? Então, às vezes a criança começa já a solicitar o colo o tempo inteiro e isso não é interessante. É interessante que essa criança já entre nessa fase de 6 a 9 meses com uma tolerância, né? Que ela, mesmo que ela chore um pouco, né? Você consiga dosar, né? O quanto dá de colo, o quanto ela pode ficar na mesma posição, por quanto tempo, né? No terceiro trimestre de vida, muitas vezes as crianças só ficam em algum lugar se ela tiver com uma presença de um adulto naquele lugar, ou se ela estiver encostada no adulto. E na verdade a gente já tem que começar a trabalhar a independência da criança e limite de tolerância, tá? O brinquedo favorito da criança, vamos supor que desse neném seja essa boneca, ele serve como um objeto de apoio. Então, quando você, nessa fase de 6 a 9 meses, já entra a introdução alimentar, né? Então, quando a gente entra com a introdução alimentar, é interessante a gente usar o boneco, né? O brinquedo de apoio, um super-herói, não sei o que o seu filho tem como brinquedo de apoio, para ele visualizar como espelho, né? Então, eu vou lá alimentar a minha criança, dar comida para minha criança, e aí a criança começa a rejeitar a comida, né? Então a gente pega o brinquedo favorito da criança e fala: olha, a fulaninha tá comendo, que linda! A fulaninha adora mamão. E aí a criança às vezes não entende a frase, mas ela entende o sentido. E aí ela come o mamão porque o seu super-herói ou a sua boneca favorita, o ursinho de pelúcia que ele gosta, tá comendo o mamão. Então, a mesma coisa na higiene, né? Vou higienizar a boca da criança. Aí eu pego lá a gaze, a fraldinha, se ele não tiver dente ainda, quando começar a dentição, já começa a usar a escova de dente, né? E higieniza a boca lá da criança. Aí a criança quando começa a ficar resistente àquilo, normalmente nessa faixa etária ainda eles deixam. Depois, na próxima faixa etária, eles já são um pouco mais resistentes. Mas se houver a resistência, a gente já usa o boneco também como objeto de apoio. Olha, a fulaninha deixa higienizar. Olha que linda, tá com a boquinha limpinha. E passa a toalha na boquinha da fulaninha. Então, esse brinquedo favorito vira um objeto de apoio, de estimulação para os pais, tá? Os sons também. A criança nessa fase, ela tem uma audição muito mais aprimorada, né? Então, as músicas são muito importantes, que sejam músicas com letras infantis, que sejam músicas educativas, música que a repetição daquela música traga um conhecimento de frases e palavras, né, pro cérebro da criança. Então, conta 1, conta 2, conta 3, cabeça, ombro, né, formas geométricas, enfim, que sejam músicas que tenham funções educativas, né. Quando a gente fala também do terceiro trimestre de vida, a gente fala sobre trocas posturais, porque essa criança já tem uma busca de troca. Então ela é uma criança que já tá rolando, é uma criança que já tem uma certa força para pegar o objeto, ela já troca o objeto de uma mão para outra, né? Então o ideal é que continue sendo oferecido estímulos adequados, né, motores para essa criança. Então sempre que for oferecer um objeto para essa criança, tanto ela de decúbito ventral ou de decúbito dorsal, a gente oferecer sempre na lateral superior da criança. Porque a criança tende a fazer o que se chama de pivoteio, que é rodar em torno do seu próprio eixo. Então, a hora que você oferece o objeto aqui, a criança tende a rodar para poder pegar.
A hora que você oferece o objeto aqui, ela roda para poder pegar. Ofereceu aqui, ela roda para poder pegar. Então ela começa a rodar em torno do seu próprio eixo, seja de barriga para cima ou de barriga para baixo. Interessante que nessa fase, a criança quando está de barriga para cima, ela já apoia os dois pés e começa a empurrar para trás. Então ela começa a fazer um deslocamento de barriga para cima para a parte da cabeça. Então tem que tomar muito cuidado também com a criança nessa fase para não cair da cama, porque ela já se locomove e não dá mais para ficar deixando ela em cima da cama. Aliás, o segundo trimestre, já de 3 a 6 meses, já não pode mais ficar deixando sozinho em cima da cama, não pode bobear com a criança. Quando a gente fala de decúbito ventral da criança, né, colocar a criança de barriguinha para baixo, a gente já sabe que essa criança já começa a tentar fazer um deslocamento. Então a gente pode oferecer para a criança um estímulo de esticar o bracinho lá para frente e aí você empurrar a perninha oposta, né? Por quê? Lembra quando eu falei no outro vídeo sobre a criança que começava a rolar, você iniciar o rolamento ou por membro superior ou por membro inferior, por causa da dissociação? Então, quando a gente fala em rastejar, também a gente fala em estimular a dissociação. E a dissociação nada mais é que você trabalhar um lado do membro superior de um lado e o membro inferior do outro lado. Então, esse cruzamento de informação, né? Esse movimento aqui, que eu consigo movimentar o meu tronco sem movimentar minha pelve, movimentar minha pelve sem movimentar meu tronco. Então, quando a gente fala de rastejar com dissociação, a gente coloca um bracinho da criança lá na frente e empurra a perna oposta. Depois a gente põe o outro bracinho da criança lá na frente e empurra a perninha oposta. E aí essa criança já vai começando o rastejamento, né? O rastejamento ele é super importante porque ele faz um fortalecimento muscular global da criança e a criança começa emocionalmente a ter curiosidade de conhecer novas posturas. Nessa fase de 6 a 9, também é importante a gente apresentar para a criança a posição de gato, né? Que é o 4 apoios. Então a gente consegue elevar o tronco da criança, apoiar as duas mãozinhas e os dois joelhos. Quando eu faço esse 4 apoios, que é as mãos e os dois joelhos, eu faço toda uma parte isométrica de fortalecimento muscular nessa criança, né? E a vivência nessa postura, e você colocar a criança nessa postura e dar uma oscilada no corpinho dela para frente e para trás. Às vezes a criança até faz isso espontaneamente, de ficar oscilando, trabalha grupos musculares diferentes, percepção corporal, percepção dimensional, tônus, equilíbrio, e isso vai aumentando o processo de desenvolvimento motor da criança. Também é interessante que nessa posição o cuidador, apoiando o abdômen da criança, ofereça o estímulo de jogar um pouquinho o peso da criança para um lado, né? Deslocar assim o tronco da criança levemente para um lado e depois deslocar o pezinho da criança levemente para o outro lado. Porque quando você faz esse deslocamento, a gente está fazendo o quê? Apoio, descarga de peso unilateral, né? Então a gente já está fazendo aquela vivência que a gente vai ter quando a gente for andar. Quando a gente anda, a gente joga o peso do corpo de um lado e joga o peso do corpo do outro. A criança já no terceiro trimestre de vida já tem que começar a trabalhar essa vivência. Então esse posicionamento já favorece isso, né? E a criança também nessa fase, é interessante a gente já começar a colocar essa criança para sentar. E aí como essa criança ainda não tá firme, a gente pode colocar ela para sentar na quina do sofá, sabe? O encosto do sofá com o braço do sofá, quando forma aquela quina. Então colocar a criança na quina do sofá, porque ali ela vai ter equilíbrio dos dois lados e oferecer um objeto para ela brincar, porque ela vai começar a manipular e melhorar o tônus do abdômen, do tronco, do quadril, da lombar. Ou colocar essa criança para sentar no meio da almofada da amamentação, também é uma opção, tá? A almofada é uma meia-lua, né? E colocar a criança ali com a almofada ao redor dela. Também é uma opção que essa criança fica presa ali, consegue sentar caindo e tá estimulando a independência da criança tá ali sozinha. Mudar essa criança também de posicionamento, né? Eu coloquei a criança sentada, eu apoiar a mãozinha da criança pro lado
e também deslocar levemente o tronco dessa criança para um lado, aí apoia a mãozinha do outro e desloca levemente o tronco da criança para o outro. Você consegue trabalhar todo o tônus muscular do braço da criança, dessa região cervical, onde ela está em isometria, da região de tronco, e trazendo essas vivências para a criança. É importante também posicionar essa criança com o bumbum bem para trás, puxar o bumbum da criança para trás, para ter uma posição de quadril e coluna adequada, para essa criança não ficar com esse bumbum para frente e essas costas curvadas, né? Então, alinhar a coluna da criança quando for trabalhar com a criança sentada. Os estímulos permanecem, aonde em todo o corpo ele é muito importante e deve ser persistido em região plantar e palmar, principalmente na região plantar nessa fase, porque o apoio bipodal vai acontecer na próxima etapa do desenvolvimento. Obrigada, se gostou dá um like, se inscreva no canal e até mais!